Irmãos, uma boa tarde, graça e paz. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na terceira epístola de João. Terceira epístola de João, nós vamos ler os 15 versos que a compõem. Ela fica já no finalzinho do Novo Testamento. Próxima epístola de Judas e um pouco antes do livro do Apocalipse, escrito pelo próprio João, que também escreve a carta que nós vamos estudar hoje à tarde com a graça do Senhor. Terceira epístola de João, a partir do verso 1, nós pensaremos um pouco hoje à tarde acerca do seguinte tema: afastai-vos do mal e apegai-vos ao bem. Algumas lições na teologia joanina. Terceira epístola de João, a partir do verso 1. Parabéns à Aurora, que Deus abençoe, no nome de Jesus, muitos anos de vida, para a glória de Deus. Louvado seja Deus que ela já está novamente com saúde. A Aurora teve um resfriado muito forte, mas graças a Deus agora está tudo em paz, para a glória do Senhor. Terceira epístola de João, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também testemunhamos e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Que o bom Deus, por meio da sua muita misericórdia, possa propor a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor com toda a força do nosso coração. E é motivo de muita alegria para nós, ó Deus, subirmos esse local público de adoração para tributarmos louvor a Ti, nessa tarde fria, chuvosa que o Senhor nos concede. É uma alegria para nós ver esse local repleto de pessoas para glorificar a Ti, Senhor, para ser edificado por meio da Tua preciosa palavra. Ser servido, ó Deus, de por meio da Tua muita misericórdia, falar ao nosso coração. Permita que nós possamos compreender a Tua palavra e trazer aplicações à nossa vida. Ajuda-nos quanto a isso, Senhor. É em nome do Teu Filho amado que nós oramos, assim como também é em nome dEle que nós Te agradecemos. Muito obrigado por isso. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós temos aqui o apóstolo João, o apóstolo do amor, escrevendo aquilo que provavelmente pode ser o último documento do cânon do Novo Testamento. Em nossa organização do cânon, o último livro é o livro do Apocalipse de João. Mas é provável que João tenha escrito o Apocalipse por ocasião do seu isolamento na ilha de Patmos. João, ele estava sendo perseguido pelo imperador romano da época, Domiciano, em razão de que João era o principal expoente do cristianismo na porção final do primeiro século. Então, muito provavelmente, em razão da sua evidência, João foi preso e foi
enviado até a ilha de Patmos. A expectativa era de que João viesse a definhar e quem sabe morrer ali, mas aprove ao Senhor, por ocasião desse sofrimento amargado por João, compartilhar com ele alguma, ou quem sabe, uma das maiores revelações de todo o enredo das Sagradas Escrituras, que é o livro do Apocalipse. Aparentemente João foi solto, ele deixou a ilha de Patmos, ele voltou novamente à igreja que ele pastoreava até então, que ficava na Ásia Menor, na cidade de Éfeso. Pois é, irmãos, Éfeso é de fato essa igreja preciosa, plantada por Apolo, pastoreada por Paulo, por Timóteo e inclusive pelo apóstolo João na porção final da sua vida. João retorna a Éfeso e a partir de Éfeso é que, quem sabe, ele escreveu as suas cartas. A primeira, que foi uma carta geral direcionada às igrejas da região da Ásia Menor. Ele escreve uma segunda carta a uma tal senhora eleita, aparentemente uma igreja que também ficava naquela região. E essa terceira carta, que nós analisaremos rapidamente hoje à tarde aqui, é escrita para alguém que aparentemente era liderança dentro dessas igrejas locais na região da Ásia Menor, um homem chamado Gaio. Além desse irmão chamado Gaio, que nós encontramos aqui na terceira epístola de João, nós temos outros 3 irmãos que possuem o mesmo nome dentro do enredo do Novo Testamento. Há um Gaio, que era oriundo da cidade de Corinto, ele é mencionado por Paulo em Romanos, capítulo 16, verso 23. Há um outro Gaio, que era oriundo da Macedônia, ele é mencionado por Lucas em Atos 19, 29. E finalmente há um terceiro Gaio, que era oriundo da Licaônia, mas precisamente da cidade de Derbe, ele é mencionado em Atos capítulo 20. Aparentemente, não é nenhum desses 3 Gaios que eu acabei de falar o homem que recebeu essa carta endereçada pelo apóstolo João. Portanto, seria um 4º irmão chamado Gaio, e todas as informações que nós temos acerca da pessoa dele, nós encontramos nessa carta. Se bem que João não entra em detalhes ministeriais a respeito de quem era Gaio, o que ele fazia, qual era a sua missão precípua, muito provavelmente Gaio era um grande homem de Deus, porque João se refere muito afetuosamente a ele. Reiteradas vezes, João vai dizer que o amava, que ele era uma pessoa importante para a economia do reino, um grande servo do Senhor. Não é à toa que João vai se preocupar, a princípio, em encorajar esse irmão, para só então compartilhar com ele aquilo que efetivamente João queria tratar na carta. E isso fala de uma maneira poderosa ao meu coração. João era um homem que perfazia a essa altura pelo menos 90 anos de idade, pouco mais, quem sabe. Ele tinha pressa para nortear as igrejas que estavam sob a sua responsabilidade. E a situação onde Gaio se encontrava exigia de João alguma atenção. Não seria errado se João, para tentar ganhar todo esse tempo, já começasse a carta compartilhando com Gaio tudo aquilo que ele gostaria que Gaio realizasse como liderança ali. Contudo, João, ele começa de uma maneira diversa, João começa de uma maneira diferente, e isso falou demais ao meu coração, irmãos. Talvez seja esse um dos motivos pelos quais eu estive estudando os documentos escritos por João, por ocasião desses dias, até compartilhei umas mensagens com vocês aqui, no Devocional Diário da Consciência Cristã também, e eu fui muito edificado. João, ele tem essa sensibilidade de conseguir comunicar conosco conselhos, princípios que são muito profundos, porém compartilhados por ele de uma maneira muito simples. Aqui novamente nós encontramos essa simplicidade de João, mas que ao mesmo tempo é uma simplicidade profunda, é uma simplicidade que fala conosco de uma forma poderosa. Ainda no verso 2, logo após a sua saudação, logo após ele ter dito que escrevia a Gaio, a quem ele amava, na verdade, Gaio era de fato esse servo de Deus muito querido. No verso 2, João reitera que o ama e diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. É como que se, em outras palavras, João estivesse dizendo para nós assim nas entrelinhas: Gaio, eu tenho muita coisa importante para conversar contigo, meu filho.
Você é muito amado, você é um irmão precioso, mas antes de mais nada, Gaio, como é que você está, meu irmão? Você está bem? A sua família vai bem? Como é que está a situação com você, Gaio? Eu sei como é que se encontra a igreja. Uns irmãos preciosos viajaram até aqui a região de Éfeso e eles trouxeram notícias da igreja. Mas em primeiro lugar, Gaio, eu quero saber como é que você está. Será que a sua alma está bem? Será que o seu coração está bem? Eu sei que espiritualmente falando você vai muito bem. Os irmãos deram testemunho de você aqui, mas eu quero saber como é que você se encontra. Você como pessoa, você como meu amigo, você como uma pessoa muito amada. Às vezes, irmãos, nós nos apressamos muito em nos lembrarmos das pessoas, em nos preocuparmos com ela, em razão das funções que elas exercem. Nós nos encontramos com irmãos amados, vamos pensar, por exemplo, no ministério pastoral, e reiteradas vezes eu encontro com colegas que são caros ao meu coração, e a nossa conversa é, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Próximo assunto é, como é que está a igreja? A igreja vai bem. E os irmãos estão caminhando, isso é conversa pastoral, isso é coração de pastor. João, ele quebra um pouco com isso. João, ele olha para nós e ele nos lembra algo que é muito importante, qual seja, que mais importante que os assuntos que João tinha a tratar com Gaio, era o próprio Gaio. Mais importante que as decisões que nós precisamos tomar, são as pessoas que pretendem tomar essas decisões. Aprendi com João que da próxima vez que eu encontrar com um amigo pastor, eu não vou mais perguntar para ele como é que a igreja se encontra. Eu vou até perguntar, mas primeiro vou perguntar para ele, meu irmão, você está bem? O seu coração está em paz? De que maneira eu posso te servir? Como é que eu posso contribuir para você se tornar essa pessoa mais apaixonada por Jesus? Essa pessoa mais saudável fisicamente, espiritualmente? Antes de mais nada, acima de tudo, João está dizendo, isso é muito importante, nós não podemos olvidar dessa responsabilidade. Acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e por tua saúde, assim como eu sei que a tua alma é muito próspera. Então, em primeiro lugar, nós somos chamados a amar pessoas, a nos preocuparmos com ela. Igrejas não são feitas por paredes, templos são feitos por paredes. Igreja é feita por gente, de carne e osso, assim como eu e assim como vocês. Uma igreja, ela vai bem, não necessariamente quando tudo que perfaz o seu prédio físico se encontra perfeitamente encaixado. Uma igreja de fato vai bem quando as pessoas se amam, se preocupam umas com as outras e se esforçam para promover um ambiente de paz e prosperidade espiritual para a maior glória de Deus. Isso é fundamental, irmãos. Uma vez que João nos lembra isso, ele parte para nos lembrar uma segunda coisa que é tão especial quanto essa. E o que seria? A velha prática, por vezes esquecida por nós, de elogiarmos quem deve ser elogiado, de encorajarmos aquele irmão amado, aquela irmã amada que está lado a lado conosco no campo de batalha, pelejando por aquilo que há de mais importante em todo o universo, que é a alma eterna de uma pessoa, e que às vezes nós não encorajamos tanto, ou não elogiamos tanto, porque nós ficamos ressabiados, nós ficamos preocupados de elogiar essa pessoa, e ela vir, por causa desse elogio, a se ensoberbecer, a se tornar uma pessoa altiva, uma pessoa orgulhosa. E eu li essa carta, e orava a esse respeito, e tentava assim, conversar com o João, através dos comentários, dos livros, se essa era de fato uma leitura correta daquilo que João queria dizer. E eu quero acreditar dentro, irmão, das minhas limitações, que sim. Quem ama a obra de Deus e ama aqueles que se envolvem na obra de Deus, é uma pessoa que não encontra problema em elogiar. Meu irmão, isso aqui ficou tão bom, louvado seja Deus, isso é uma bênção, para a glória de Deus. Ah, pastor, mas se o irmão se orgulhar, se o irmão se ensoberbecer, se uma pessoa não reúne poder evangélico suficiente para
ouvir uma palavra de encorajamento para que ele se torne, quem sabe, até um servo melhor, um adorador melhor, ele vai se orgulhar de qualquer forma, com a sua ajuda ou sem a sua ajuda, meu irmão. Se é de correr o risco de um irmão amado se tornar orgulhoso porque eu encorajei a se tornar um crente melhor, eu prefiro correr esse risco, porque se ele tem essa inclinação orgulhosa no seu coração, ele vai ser soberbo com a minha ajuda ou sem a minha ajuda. João diz: Gaio, eu fiquei tão feliz, olhe para o verso 3, eu fiquei tão feliz, Gaio, uns irmãos vieram aí da tua igreja local e eles falaram comigo acerca do teu testemunho, mas Gaio, que trabalho você tem feito, meu filho, você tem dado testemunho da verdade. Eles disseram que a tua igreja está bem encaixadinha, os irmãos estão prósperos na fé, caminhando bem. Eles falaram a respeito da tua paixão por Jesus, do teu desejo de ver o reino de Deus prosperar, da maneira com que você coopera para a expansão desse reino, de como você anda na verdade. Isso é extraordinário. João era um ancião de pouco mais de 90 anos, cabelos grisalhos. No entendimento do João, todos os demais pastores mais jovens que vinham após ele eram como se fossem os seus filhos espirituais. E João estava recebendo uma caravana de irmãos, dizendo que um pastor que havia sido recém-ordenado, se comparado a todos os anos de ministério que ele possuía, estava caminhando muito bem. E João está feliz, porque quem de fato ama a igreja, se alegra em ver a prosperidade espiritual dos seus discípulos na fé. Vocês têm ideia de como o coração dos pastores dessa comunidade local ficam felizes quando um jovem promissor, apaixonado por Jesus, sobe nesse púlpito e prega bem? Como eu gostaria, irmãos, que nós tivéssemos pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos, inclusive, que estivessem se preparando para o ministério da palavra, para o ministério pastoral, e durante esse percurso de preparação eles pudessem ser convidados pelo pastor Rony e entregar uma mensagem aqui no púlpito do Médici. Uma mensagem rica espiritualmente, que flui de um coração cheio do poder do Espírito Santo, um sermão que quando é entregue mais parece uma torrente de graça fluindo dos lábios desse jovem pregador até os nossos corações. Isso é enriquecedor, mas é maravilhoso. Já imaginou? Aí daí a pouco ele está pregando lá na Consciência Cristã, aí meu coração não aguenta, irmãos. Vou estar dizendo para todo mundo que é da nossa igreja. Você não se alegraria junto comigo? Claro que sim, essa é a mesma alegria do João. Olhe para o verso 4, que coração pastoral esse homem tinha. Ele diz: eu não tenho maior alegria do que essa de João, de ver um prédio reformado. Não é isso que João diz? De ver um prédio reformado, é isso, irmãos, de ver gelo seco saindo assim na igreja, Shekinah. Não é. Gelo seco é até importante, sob determinados aspectos, mas não é disso que João fala aqui. Eu não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Aleluia. Glória a Deus. Então João vai dar alguns conselhos a Gaio. O primeiro desses conselhos nós encontramos no verso 5. João diz para ele: cuide bem das ovelhas, Gaio, cuide bem dos peregrinos que chegam até a sua comunidade local. Amado de João, terceira vez que João diz isso. Gaio, eu amo você de verdade. Verso 2, amado. Verso 4, amado. Mas que homem precioso era João. Houve uma época que João queria orar para cair fogo do céu e acabar com tudo. Agora João diz que ama todo mundo. Uma coisa é João antes de Jesus, outra coisa é João depois de Jesus. Houve uma época que João dizia assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que venha fogo do céu e acabe com esse povo? E Jesus: João, meu filho, de que espírito sois? Senhor, quando tu estiveres na tua glória, o Senhor pode fazer com que eu me sente de um lado e o meu irmão do outro? Ô João, meu filho, isso é devido a meu pai, eu não vou, João, dizer para você. Aí João foi falar com a mãe: mamãe, fala com Jesus, vai que a senhora falando ele deixa, né? Depois de Jesus, aí vem João dizendo: eu não tenho uma maior alegria do que essa, de ver que os meus filhos andam
na verdade. Não é mais saber se eu vou me sentar à direita ou à esquerda. Não é mais um coração tendencioso a imaginar coisas que não servem para a maior glória de Deus, como incendiar vilas inteiras, por exemplo. Não, a minha maior alegria é ver que os meus filhos andam na verdade. Então João vai dar um conselho a Gaio. Gaio, verso 5, meu amado, você procedeu fielmente naquilo que você tem praticado com os irmãos, inclusive hospedando os estrangeiros que chegam até a sua igreja. O Senhor Deus Todo-Poderoso sempre foi muito preocupado com hospitalidade. Houve uma época que o povo do Senhor foi estrangeiro no Egito. E o Senhor Deus diz no livro de Levítico, capítulo 19, verso 33, que o povo de Israel, quando estivesse na sua terra natal, devia tratar o estrangeiro como se fosse natural da terra, como se fosse de uma das 12 tribos do Senhor. O povo deveria amar o estrangeiro como seu igual, porque houve uma época em que esse povo foi estrangeiro no Egito, e ele gostaria de ser amado, de ser bem tratado, de ser acolhido. Uma das principais características para aquele que almejava o episcopado, o homem que desejava se tornar um ministro da palavra, se tornar um pastor, ele precisava ser hospitaleiro. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Verso 2, é necessário, portanto, que o bispo seja, entre as características está lá, hospitaleiro. O termo hospitaleiro vem da junção de dois termos gregos, philos, que significa amigo, e kenos, que significa estrangeiro. A grosso modo, hospitaleiro é aquele que é amigo do estrangeiro. E estrangeiro é aquele que não é acostumado com o ambiente. É aquele que está vindo de fora e não sabe exatamente como é que as coisas ocorrem em determinado lugar. Estrangeiro era você naqueles primeiros dias em que você foi visitar uma igreja evangélica. Você não sabia nem como é que falava com o povo. Pessoal, boa noite, seja bem-vindo à paz do Senhor. E você, tudo bem? Não sabia nem responder, você não sabia nem entrar, nem sentar. Eu lembro dos meus primeiros dias, eu me senti indigno. Conhecia a minha vida, sabia um monte de coisa tola que eu havia feito, e eu olhava para aqueles jovens preciosos, santos, cheios do poder do Espírito Santo, queria ser como eles, mas o meu pecado se apresentava continuamente diante de mim, e eu queria ficar lá no cantinho do templo, escondidinho, só ouvindo aquelas músicas preciosas, e ouvindo aqueles pregadores se sucedendo ali, expondo com propriedade as sagradas escrituras. Nós chegamos dessa forma na igreja, com todo esse entulho do mundo que nos arrasta, que nos arrasa, que nos envergonha. Então aquele povo santo que já compreendeu a cruz ensanguentada de Jesus Cristo possui a sublime responsabilidade de acolher esse estrangeiro que chega e dizer para ele, boa noite, seja bem-vindo, que alegria ter você aqui na igreja. Eu fui recebido com boa noite extraordinário da irmã Edilma hoje à noite aqui. Abri a porta, ela falou, boa noite, seja bem-vindo. Falei, muito obrigado, irmã Edilma. É um prazer estar aqui com a irmã, é um prazer ter o senhor conosco, pastor. Vai pregar hoje, eu vou tentar, Edilma, ora aí por mim, para dar tudo certo, em nome de Jesus. Quantas pessoas não ficam numa igreja, não necessariamente a princípio por conta do pregador, ou do louvor, mas porque chegaram na igreja e foram bem recebidos. Eu já ouvi tantas vezes alguém dizendo, eu visitei algumas igrejas, mas eu entrava, saía, ninguém me dava um boa noite, ninguém se preocupava comigo, ninguém me ajudava a sentar, eu entrava, me sentia um estrangeiro, saía, me sentia 2 vezes estrangeiro. Parecia que ninguém me viu, que ninguém me apercebeu, que ninguém se preocupou comigo. É diferente, irmãos, a igreja pode ter a melhor estrutura, climatizado, o som impecável, o louvor bom, igual esse nosso, o pregador parecendo um querubim. Mas se não tiver um bom dia, não tiver uma palavra de acolhimento, um calor humano, o visitante não volta. João está preocupado com isso, ele diz, olha Gaio, eu fiquei tão feliz, porque eu ouvi falar, meu filho, que você se esforça para acolher bem essas pessoas que chegam na sua igreja. Não haviam tantos hotéis, não haviam tantas pousadas, e Gaio era este homem hospitaleiro, a mesa de Gaio era farta. Os irmãos viajaram até João, verso 6, e deram testemunho do amor de Gaio.
da maneira como ele encaminhava os peregrinos em sua jornada. Então João diz: Gaio, você está fazendo muito bem. Verso 7, porque essas pessoas estão peregrinando, chegando dessa maneira, precisando de tanto apoio na tua comunidade, porque em razão do nome de Jesus, olha esse nome do verso 7, como é com N maiúsculo, é por causa do nome que elas estão peregrinando assim. Então quando você cuida dessas pessoas, quando você as recebe, você está recebendo o povo do Senhor, você está recebendo o povo de Deus, você está sendo caloroso com pessoas que precisam desesperadamente de um abraço. Às vezes o visitante vem em nossa igreja, não para aprender o que significa infralapsarianismo, mas para saber como é receber um abraço após tanto tempo. Ou boa noite, seja bem-vindo. Você está acompanhado do seu filhinho? Eu vou apresentar o departamento infantil da nossa igreja para você. Depois dê uma olhada na página da igreja no Instagram. Irmãos, fizeram uns videozinhos dos nossos filhos estudando nas salas de aula que nós temos aqui, que eu fiquei maravilhado. Mas é uma coisa preciosa. Se você ainda não conheceu as instalações da igreja, você precisa conhecer, para que você possa apresentar a outras pessoas, para que você traga essas pessoas para aqui, para que elas possam ser encorajadas pela palavra de Deus. E os nossos filhos cantando as musiquinhas, os pré-adolescentes estudando sobre a Trindade Santíssima. Que coisa preciosa, irmãos! E o pastor Rony lá no diretório com a sua camisa xadrez, bonita. Tanto orgulho de fazer parte dessa igreja. Tenho um orgulho, irmãos, de fazer parte dessa igreja. Às vezes fico preocupado, vem um visitante, e eu fico lá com a Raíssa, olha que coisa bonita, um visitante. O visitante chega, brilha para um pastor. Aí eu fico com a Raíssa, mas será que vai voltar? Tomara que volte, em nome de Jesus. Nós não estamos preocupados em ver essas cadeiras, todas elas repletas, assim como elas estão aqui hoje à noite. A nossa perspectiva não é numérica, se bem que há uma importância nos números. Nós queremos amar e cuidar de pessoas, irmãos. Nós queremos ver o Espírito Santo fazer a obra dele nas vidas de vocês. Nós queremos ver pessoas que estão chegando com problemas no casamento, finalmente poder colocar aquele tapete na porta de entrada, lar, doce lar. Nós queremos ver filhos que estão dando trabalho, se tornando homens e mulheres de Deus, sendo bem encaminhados, casando bem, realizando sonhos, dando orgulho ao papai e à mamãe. É isso que nos move, é isso que nos encoraja. O que nos move é sabermos que nós somos cooperadores de Deus. Olhe para o verso 8. O verso 8 devia ser escrito com letras douradas. Ele diz assim: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Cooperadores da verdade. Hoje pela manhã, para quem veio para a escola bíblica dominical, eu dizia que eu ia mencionar um homem chamado Humphrey Mammoth. Humphrey Mammoth. Mencionei esse homem por dois motivos. Primeiro, porque ele foi um grande homem de Deus. E segundo, porque é muito bom pronunciar o nome dele, Humphrey Mammoth. Tente aí. Humphrey Mammoth. É extraordinário, não é? Maravilhoso. Humphrey Mammoth é um desses heróis dos bastidores. Houve um grande exegeta, um grande linguista, chamado William Tyndale. William Tyndale, ele era um poliglota, hiperversado em hebraico, em grego, em latim e em inglês. E ele servia em uma época onde a Bíblia era lida apenas em latim. E os comuns do povo, no caso, os ingleses, eles não tinham a oportunidade de ler a Bíblia em sua própria língua, no inglês. Só os sacerdotes, em latim, é que podiam ler a Bíblia. E o culto, inclusive, era em latim. O William Tyndale queria colocar a Bíblia na mão do povo. Ele tinha capacidade linguística para isso, mas ele não tinha grana. Ele era muito inteligente, mas era pobre. Então um vendedor de tecidos, chamado Humphrey Mammoth, resolveu investir na vida do William Tyndale. O colocou numa casa, comprava comida para ele,
comprava roupas para ele, comprava material linguístico para ele. E William Tyndale traduziu a Bíblia, o Antigo Testamento do hebraico para o inglês e depois o Novo Testamento do grego também para o inglês. E então o Humphrey Mammoth, ele se encarregou de espalhar, a palavra mais acertada seria contrabandear a Bíblia para a Europa a partir da Alemanha, para o Reino Unido a partir da Inglaterra, que até então nem era conhecido como Reino Unido ainda. Esses homens foram duramente perseguidos. William Tyndale foi traído, ele foi preso, foi julgado, foi estrangulado e depois queimado no estaca. O Humphrey Mammoth, ele foi perseguido, perdeu seus investimentos, perdeu seus negócios e foi trancafiado na famigerada Torre de Londres. Nós cantávamos sobre ele há pouco aqui. Nós dizíamos: se temos que perder famílias, bens, poder, e embora a vida vá, conosco Cristo está, e nos dará o que, igreja do Metz? O seu reino. Você provavelmente ouviu falar em Humphrey Mammoth pela primeira vez hoje, mas quando você estiver na glória do Cordeiro, você vai vê-lo. Vai ser fácil de descobri-lo entre os demais, porque ele vai brilhar mais que o sol. Esse homem cooperou com o ministério de pastores como Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley, Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones, John Piper, John MacArthur e tantos outros grandes pregadores de língua inglesa que estão com a Bíblia em sua própria versão, porque Humphrey Mammoth foi um cooperador da verdade. Como isso é extraordinário, irmãos! Se você puder ajudar um seminarista, ajude, seja também um cooperador da verdade, manda alguém para estudar teologia, para ser um pastor de conceito, para a glória de Deus. Você pode ajudar alguém no campo missionário. A nossa igreja é uma igreja generosa, para a glória de Deus. Nós cooperamos com sustento mensal, ininterrupto, de missionários, verdadeiros heróis, que estão no campo, porque nós acreditamos nessa Bíblia que pregamos, nós entendemos o valor que há em ser um cooperador da verdade. Que coisa extraordinária! Você tem ideia do galardão que Deus tem reservado para você? Não que o seu coração esteja nisso, nós não estamos barganhando com Deus, mas você tem ideia do galardão que é reservado para todos nós mensalmente, quando nós enviamos essa nossa ofertinha da viúva para todos esses campos missionários, lá no sertão, Amazônia Legal, África, Ásia. Nós temos missionários espalhados pelos 4 cantos do mundo, e eles são incansáveis, eles têm trabalhado enquanto é dia, irmãos, e tudo que eles estão oferindo no reino, uma parcela também é depositada em nossa conta, porque nós somos cooperadores da verdade. Isso é extraordinário. Há muitos anos atrás houve uma missão que estava desenvolvendo um trabalho precioso na Índia. Na Índia havia um mercado conhecido como mercado de crianças. A Amy Carmichael trabalhou muito salvando crianças ali. Há muitos anos atrás, uma equipe missionária tentava salvar algumas crianças ali, e nós precisávamos mandar uma oferta rapidamente para o campo missionário, para tentar auxiliar essa equipe missionária, mas na época nós não estávamos com tantos recursos assim à disposição, a gente passou o cartão de Ritinha. Ai, irmãos, a gente tem tanta história para contar, Deus é muito bom. Ajuda a sua igreja local. Essas ofertas, meus irmãos, todas elas são direcionadas para o reino de Deus. Nós não temos interesse naquilo que não é nosso, irmãos. Nós somos pessoas de conceito. Vocês acham que nós colocaríamos a nossa alma eterna em risco por conta do dinheiro que vocês cooperam conosco? Não tem nenhum milionário aqui ao ponto de provocar uma tentação tão grande no meu coração. Pode ficar tranquilo, meu irmão, a sua oferta não vai me fazer cair, não. Em nome de Jesus, tá certo? Toda ela é direcionada para o reino em liberdade, para a glória de Deus. Seja um cooperador. Ajuda uma Margarete a permanecer no campo falando de Jesus. Essa moça tem feito um trabalho extraordinário, irmãos. Você não tem ideia do que é viver onde Margarete vive.
fazendo o que ela faz. Falo todos os meses com do Carmo, solteira, no meio da Amazônia. Nem os militares do exército querem ir para onde do Carmo está. Eles fazem o possível para não trabalhar naquela região, só chega de barco, irmãos. A do Carmo sofreu um acidente há muitos anos atrás, com um facão, cortou o pé. E o sangue naturalmente jorrou, não é? E eu falei, ô do Carmo, e esse sangue todo nesse rio, vai que vem um jacaré. Ela falou, pastor, eu estava com tanta dor, com tanta fome, tão cansada, que se um jacaré viesse, eu pegava ele e transformava numa bolsa. Ajude um ministério como a Consciência Cristã, irmãos. Há galardão. Você não tem ideia. João vai dar um segundo conselho, e com esse conselho eu encerro. João vai dizer para nós que precisamos ter cuidado com homens semelhantes a um tal de Diótrefes. O nome dele é difícil de mencionar. Diótrefes, tenta aí. Diótrefes, é ruim. Humphrey Mammoth é bacana. Diótrefes é complicado. João diz, eu escrevi uma carta à igreja. Olha que preciosidade. Podia ser mais um texto inspirado, caso o Espírito Santo desejasse. Escrevi alguma coisa à igreja, verso 9, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida, até o documento desapareceu, nós não sabemos onde essa carta foi parar. Se o Espírito Santo quisesse preservar, ele teria preservado com a intervenção desse Diótrefes ou não. Aprove ao Senhor permitir que essa carta se perdesse. O que é que João menciona aqui? Que enquanto havia um Gaio, com um coração generoso, que procurava servir a igreja, havia o Diótrefes. O Diótrefes era antropocêntrico, ele gostava de exercer a primazia. O Diótrefes não era hospitaleiro, e quando os irmãos da igreja tentavam receber o peregrino que chegava, o Diótrefes não permitia e ainda queria expulsar os irmãos da igreja. Então o João, que falou tanto de amor, agora diz assim, fala para ele, Gaio, que quando eu for até aí, eu vou conversar com ele, cara a cara, eu vou fazer a ele lembradas as minhas palavras, mais de 90 anos, irmãos, velhinho, e dizendo, eu vou aí. Parece que eu estou vendo o pessoal, calma, João, a gente resolve. Irmãos, esse povo apaixonado pelo Senhor que faz a diferença. João diz, eu sei que ele tem proferido palavras maliciosas contra os homens de Deus, e não satisfeito com essas coisas, ele nem acolhe os irmãos, e ainda impede aqueles que querem recebê-los, querendo expulsá-los da igreja. Eu vou até aí, eu vou conversar com ele. Então ele dá um conselho precioso no verso 11, nós não podemos imitar aquilo que é mal, nós precisamos imitar aquilo que é bom, porque quem pratica o que é bom procede de Deus, mas quem pratica o que é mal jamais viu a Deus. E aqui eu gostaria de dar o meu próprio conselho para vocês hoje à noite. Se vocês procurarem defeito aqui na igreja do Presidente Médici, vocês vão se surpreender, porque vocês não vão precisar procurar muito. Vocês vão encontrar defeito em muita coisa aqui. Mas não se inspire naquilo que pode amargurar o seu coração. Visto que se você procurar coisas boas, você também vai encontrar. O problema é que às vezes nós temos pessoas que só se inclinam para procurar aquilo que poderia ser melhor. E às vezes elas se esquecem de olhar para aquilo que já tem funcionado para a glória de Deus. Não permita que o seu coração venha se amargurar, procurando defeitos, se entristecendo. Quando o seu coração se inclinar a isso, olhe para alguma coisa que é boa, para a glória de Deus. Eu vivi uma experiência muito boa essa semana com um dos adolescentes aqui da igreja. Ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu tenho pensado sobre a Trindade. Já imaginou? E eu orando assim no meu coração, oh Deus, prepara o meu coração porque esse garoto vai dizer agora. O que é que você pensa sobre a Trindade, meu filho? Ele disse assim, eu tenho lido e na minha maneira de ver, o Deus Pai sempre existiu. O Deus Filho é eternamente gerado do Pai. Eu já percebi que ele estava citando um catecismo, que é muito caro ao meu coração, inclusive. E o Espírito Santo, pastor, é eternamente procedente do Pai
e do Filho. Aí eu fiz a oração de Simeão, não é, irmãos? Despede paz o teu servo, Senhor. Irmãos, Deus já me deu tantas provas de que a nossa missão está cumprida aqui. Irmãos, eu olho para o pastor Rony e digo para ele: pastor, a gente está de graça. Graças a Deus. Esse povo ama Jesus, esse povo conhece Jesus. Pastor Helder, pastor Jorge, vamos só continuar no finalzinho desse caminho. Nós estamos muito perto de casa, irmãos. Muito perto de casa, as portas douradas estão logo ali. Não vejo a hora de atravessá-las, entregar o meu cajado ao meu rei. Aqui estão, Senhor, todas elas, pode contar, está tudo aí, Senhor. E então eu vou descansar os meus pés cansados, irmãos. Quando todos vocês estiverem lá, e o pastor Helder, e o pastor Rony, e o pastor Jorge, e essa garotada que ainda vai ser pastor, se Deus quiser, nós vamos finalmente descansar. Todas as ovelhas estarão lá. Não haverá cadeiras vazias no céu. Nenhuma. Aí o João diz assim no verso 12: quanto ao Demétrio, é o conselho que eu estava dando para vocês. Tem o Gaio, tem o Diótrefes e tem o Demétrio. Ou olha para o Gaio, ou olha para o Demétrio. Só não olha para o Diótrefes. João começou elogiando o Gaio. Ele falou do Diótrefes, que precisava ser trabalhado no caráter dele. E João termina assim: tem o Gaio, verso 12. Ou melhor, o Demétrio, verso 12. Quanto ao Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. O Diótrefes está dando um trabalhão, mas o Gaio é gente boa, o Gaio está se esforçando para fazer um trabalho excelente. O meu coração fica muito feliz com alguém como esse homem, como Demétrio. E aí João termina. Eu gostaria de convidar o louvor, nós vamos louvar aqui. Eu terminei bem cedo, me preparei para falar apenas 40 minutos, e os 40 minutos terminaram agora, já para a gente cantar esse louvor abençoado, e comer aquela pizza, ou aquela lasanha, ou aquela massa. Versos 13 e 14, João compartilha uma última lição que ainda é muito cara ao nosso coração. João diz: muitas coisas tinha que te escrever, todavia eu não quis fazer com tinta e pena. João está falando assim: eu ainda tinha tanta coisa para te falar, Gaio, mas eu não vou falar nessa carta não. Eu quero ir aí, tomar um café com você, bater um papo, conversar de viva voz. Já imaginou, para um pastor, quem sabe recém-ordenado, no caso do Gaio, recebe uma carta de um apóstolo de Jesus Cristo, o último apóstolo vivo, com tanta coisa, irmãos, para se preocupar. Aí o velhinho está dizendo: vou aí, Gaio, tomar um café com você. A igreja é bonita, não é, irmãos? E tem mais: quando você lê essa carta, eu faço questão que você agradeça a todo mundo dessa igreja, nome por nome. Igreja feita por gente que nós amamos com toda a força do nosso coração. Eu quero fazer algumas considerações e nós vamos orar. A primeira delas: sempre que possível, diga para as pessoas que você ama que elas são especiais para você. Fui lá na casa do meu pai essa semana, falei para ele que ele era especial para mim, e ele respondeu assim: beleza. Segundo conselho: acolha quem está chegando na igreja, esses peregrinos, esses forasteiros, que estão tentando se orientar aqui, mapeando a igreja. Mas como é esse povo aqui? Dê um abraço, não deixe ele voltar não, fica aqui, você vai ficar conosco agora. E em terceiro lugar, cuidado com aqueles que desejam exercer a primazia, aqueles que querem ser mais do que efetivamente são. Não olha para o Diótrefes não, olha para o Gaio, olha para o Demétrio, olha para o Humphrey Mammoth,
e você vai ser abençoado.